Esse aqui é o pastor Cláudio, pastor presidente lá das igrejas de Assembleia de Deus lá em Guiné-Bissau. Ele está tomando seu café, mas dentro de alguns minutos ele vai estar embarcando para Porto Alegre. Pastor Cláudio, queria lhe perguntar para os irmãos que estão ali no Japão acerca da obra, das etnias e até mesmo daquele testemunho que o senhor me contou, que é muito impactante. Se o senhor puder, por favor. Pode falar, pastor. Muito bem, pastor. É um prazer e uma alegria poder me dirigir à igreja no Japão, todo o povo de Deus nesta pátria linda e abençoada, e falar alguma coisa também sobre a questão do continente africano, sua vastidão, sua religião, sua religiosidade, as questões ligadas à religião pelo sentido do bem e do mal. E não poderia fazer isto sem explicar aos irmãos a questão da geografia e a questão da topografia africana. A África é um imenso continente com 30 milhões de quilômetros quadrados e está subdividida em duas áreas, a área da África Negra e a área da África Branca. O deserto Saara separa o continente em duas áreas. A África Negra, que possui 49 nações em um território, ou seja, o território de Madagascar, é imensa e possui mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, com uma população atual de mais de 800 milhões de pessoas vivas. Vivas porque é o continente que mais morre gente no mundo, onde se concentra a maior pobreza da Terra e onde a expectativa de vida é muito baixa. A região que estou, no oeste da África, a expectativa de vida é 34 anos para os homens e 37 anos para as mulheres. A mortalidade infantil é imensa, é a maior do mundo, com certeza. E isso tudo provoca um desafio para o missionário. A questão das etnias, são muitas etnias. Idiomas hoje frequentemente usados são mais de 2.200 só na África. Idiomas comumente usados. Mas existem outros grupos menores que já não se utilizam muitos idiomas dessas tribos, dessas etnias. A Guiné-Bissau, que está no nosso centro, ela possui 28 etnias. E cada etnia fala o seu dialeto. Esse dialeto, em certos casos, é misturado à língua oficial e torna-se bastante difícil a comunicação. Quanto à questão religiosa, a África, como quase toda ela tem origem animista. E o animismo, ele é um sistema religioso que recebe influência direta do demônio, através das crendices, da operação do mal. Por exemplo, eu nunca encontrei em nenhum país africano, ou nenhum dialeto na África, que contivesse o nome de Deus, nem o nome de Jesus. Mas todos os dialetos que tive contato até hoje, eles possuem o nome do diabo. Claro que não como o diabo. Normalmente o diabo é representado em quase todas as etnias africanas pela serpente. A serpente é o próprio diabo. E isto interliga a questão religiosa sobre as crendices e ações do diabo. Mesclado essa questão, torna um desafio muito grande para o cristianismo. E essa questão é muito marcante, porque, por exemplo, na Guiné-Bissau, uma das etnias, que não é a mais temível, que são os pepés, e os pepés são originários daquela área do continente, nos pepés existem muitas crendices e muitas práticas demoníacas. Seguramente é uma das partes da região mais afetada pela ação demoníaca, ação diabólica, ação das magias, da feitiçaria, do encantamento. E nessas etnias, especialmente entre os pepés, existem notáveis influências malignas, diabólicas. Por exemplo, quando uma pessoa é encontrada morta e não se sabe, e ela foi assassinada e não sabe quem a assassinou, normalmente os feiticeiros são chamados e eles vêm e fazem um ritual e esta pessoa ressuscita e conta para a família quem matou e conduz a família e os vizinhos e quem está ali próximo até a casa do assassino ou do presumível assassino. E a família assassina mata também a outra pessoa, quem o matou,
E após esta vingança, retornam todos ao lugar onde estava o morto. E ele volta conversando, às vezes essas viagens duram uma tarde, e ele volta conversando normalmente com a família, e a ideia que se sente é que ele vai continuar vivo. Mas ele chega no local onde ele foi assassinado, deita-se ao chão e morre outra vez. Evidentemente que isto não é ressurreição, isto é uma ação diabólica dos demônios que possuem o corpo dessa pessoa e produzem toda essa questão. Então isso tudo leva a crendice do povo africano a crer que essas manifestações são de Deus, sobrenaturais de Deus. E este poder é atribuído sempre aos feiticeiros, aos balubeiros, como chamamos. Tudo isso é um desafio muito grande para a igreja. E não é somente estes. Entre os balantas, por exemplo, há testemunhos de muitas pessoas de que certas pessoas possuem poderes miraculosos, por exemplo, de transformar-se em animais, transformar-se em jacaré, transformar-se em lobo, transformar-se em gato, por exemplo. Conta-se sempre em Bissau, e isto é um dito meio geral, que o ex-presidente, ele transformava-se em gato, em jacaré, em animais desse tipo. E chego a contar que, por exemplo, ele possuía um anel no dedo, e nas reuniões, por exemplo, ele tirava o anel do seu dedo e colocava na boca e desaparecia. Tornava-se invisível. Voltava depois, às vezes até de mais de uma hora, as reuniões eram interrompidas assim, abruptamente, e ele retomava de novo a reunião. Isso acontecia frequentemente, segundo os testemunhos. Este homem foi assassinado, chama-se João Bernardo Vieira, ex-presidente da nação, e foi assassinado. E quando o mataram, o exército que o matou teve o cuidado de arrancar primeiro o seu braço, que era o braço do anel, e depois destruir ele em pedaços. Essa ação foi tão impressionante que no dia do sepultamento, anunciado pelos meios de comunicação, juntou-se talvez 1 milhão de pessoas no sepultamento, mas movido pela curiosidade, porque o povo não cria que ele estivesse lá no caixão. O povo cria que era uma outra pessoa, porque segundo eles, através desse sistema de crendice, ele se tornaria imortal. Muitas tentativas lhe fizeram para matá-lo a tiro, a bala, e as balas não pegavam o seu corpo. E isto se difundiu entre o povo, e quando anunciaram a morte do presidente, o povo não aceitou, não creu, e por essa razão eles foram para o sepultamento para certificar-se se realmente era ele ou não. Então toda essa crendice religiosa traz para a nação ou para os povos africanos uma certa e monumental barreira para a evangelização, porque eles conhecem o poder do mal. Nenhum idioma que eu conheço possui no seu dialeto o nome de Deus, nem o nome de Jesus, mas possui muita coisa do diabo, dos demônios, magia, por exemplo, a prática de uso de roupa vermelha, as balobas. Balobas literalmente são casas dos espíritos, onde os espíritos se manifestam, onde existe sacrifício de sangue, onde existe tanta coisa surpreendentemente maligna, perversa. No meio de tudo isto, torna-se uma barreira muito grande para o Evangelho, porque o poder de Deus também é mais ou menos similar aos poderes dos demônios aí. Os demônios podem falar em língua estranha, podem profetizar, podem vaticinar. As pessoas visitam esses locais para receberem orientação espiritual, profecias e coisas diabólicas. Os feiticeiros, por exemplo, indicam a doença, onde é que a pessoa está doente, qual tipo de medicamento. E esse medicamento sempre é utilizando plantas, vegetais. E tudo isso se torna uma barreira para o Evangelho. Por essa razão, entendemos que o Evangelho precisa ser anunciado aos povos africanos com poder, com autoridade, com milagres, com maravilhas e com uma poderosa palavra de Deus. Não podemos subestimar a ação do diabo, mas temos que atacá-lo de forma muito direta e com resistência muito firme. Porque, do contrário, até nós os pregadores, às vezes temos sobressaltos, por exemplo. É comum de noite se ouvir os cachorros uivando e se ouvir grito das pessoas, das casas.
que são atacadas por demônios, que são atingidas por demônios. Tudo isso leva a um estado de preocupação, de nervosismo, até dos missionários, para conseguir se libertar dessa ação demoníaca e sujeitá-la ao poder e à autoridade de Cristo Jesus. A pregação precisa ser enfática, reconhecendo o poder do diabo, mas negando o seu poder e apresentando sempre Cristo como a autoridade máxima nos céus e na terra. Então, pastor, o senhor, como ali com uma grande experiência naquela nação, se o senhor puder, aquele que nesse momento está vendo esse vídeo, deixar o seu endereço eletrônico, o site que, segundo ali, alguém já produziu para o senhor, que é aquele que tem a curiosidade em conhecer melhor o seu trabalho, o senhor puder deixar aí o endereço eletrônico aí do seu site, por favor. Muito bem. Pastor, nós temos uma obra um pouquinho abrangente, porque quando começamos na Guiné-Bissau, em 1989, depois estendemos a Cabo Verde, daí para a Guiné-Conakry e depois para a República da Gâmbia. E hoje estamos num processo de ampliação, mas todos os irmãos que desejarem conhecer alguma coisa muito resumida, até porque o nosso site é um site resumido, mas poderão localizar aí www.milhoesdealmas.com. Repito, www.milhoesdealmas.com. Aí poderão obter algumas informações sobre a obra no West África. Evidentemente que nesse site não consta essas questões da religião nativa, porque nós desvalorizamos isso. A nossa intenção é mostrar Cristo como o Senhor Todo-Poderoso dos céus e da terra, e ainda que não subestimamos as ações do diabo, ainda que nós reconhecemos que o diabo possui certa autoridade para dominar, nós entendemos que o fim de tudo é realmente Jesus Cristo. Mas então tá bom. Estamos terminando essa imagem, ele vai estar embarcando daqui a algumas horas ali no aeroporto Afonso Pena e nós vamos estar ali acompanhando os demais irmãos. Que Deus abençoe a todos. Caso você tenha o desejo de conhecer o trabalho deles na África, então acesse. Mais uma vez, pastor. www.milhoesdealmas.com. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.